Vamos ler Isaías capítulo 9, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estão aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam nas trevas da sombra da morte, raiou a luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que regozijam na colheita, como os que exultam quando divide os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sob os seus ombros, a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu e um filho foi nos dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Vamos orar. Santo Deus Todo-Poderoso, mais uma vez oramos ao Senhor. Ó Deus, pois nós cremos, ó Deus, no teu poder e na tua glória. Ó Deus, como tu fizeste, ó Deus, um dia, nos proporcionando, ó Pai, o direito de salvação. O direito, ó Deus, de estarmos em tua presença. Continue nos abençoando, ó Deus. Continue nos dando força para estarmos em tua presença. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Podeis assentar. Graças a Deus. Profeta Isaías, como sempre temos pregado aqui na igreja, e feito algumas vezes menção ao profeta Isaías, profeta messiânico, aqui no capítulo de número 9, ele fala sobre o advento do Messias. Ou seja, como que o Messias viria. E a promessa concernente ao Messias referia-se o Messias Salvador, o libertador de Israel, o que viria como mão forte, como descendente da casa de Davi. Porque Davi foi um grande guerreiro, um homem a qual Deus deu muitas vitórias. E o Senhor nosso Deus profetiza, dizendo que como Davi, haveria de nascer um novo libertador para Israel. E Davi, da mesma forma que foi Moisés, um libertador para Israel, que depois também veio Josué também dando continuidade à trajetória, levando o povo a Canaã. E quando Israel estava em perigo, Deus levanta um homem guerreiro, mesmo ainda muito jovem, que era Davi. Deus levanta para dar liberdade a Israel. E Davi foi um dos grandes da história bíblica que Deus usou para libertar Israel. Como também nós vemos nos livros de Juízes, Deus levantando grandes homens também da história
para dar liberdade a Israel. Só que no capítulo 9, agora aparece um novo povo, que antes a promessa somente referia à casa de Israel, que são os filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel que são mencionadas, o povo que tem promessa, que a Bíblia refere, os da linhagem, ou os descendentes de Abraão. Mas aqui no capítulo 9, Isaías, ele profetiza dizendo que no advento do Messias, quando o Messias viesse, ele viria também libertar com mão forte um novo povo. Um povo que se uniria, estaria unido também com Israel. Ou seja, de Israel, como pregou o apóstolo Paulo aos Efésios, dizendo que de Israel, juntamente com o gentil, se tornaria-se um só povo, a igreja do Senhor Jesus. E aqui Isaías fala deste povo que o Senhor haveria de trazer libertação. E no nascimento, na obra do Messias, inclui o gentil, um povo que não tinha promessa, um povo que vivia sem Deus no mundo, um povo que estava vivendo em uma situação caótica no mundo. Não era para nós ser participantes da salvação com Israel. Mas como até mesmo foi mencionado hoje aqui no capítulo 1 de João, quando João fala que Israel abandona Jesus, que Israel não aceita Jesus como Messias, aí diz João dizendo, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberem, têm o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crê no nome de Jesus. E Jesus é esse que profeta Isaías. E o profeta Isaías, ele profetiza até aonde o Messias haveria de começar a sua trajetória ministerial de pregação, que seria numa terra angustiada, que seria numa terra que foi desprezada, que era a terra de Zebulon e a terra de Naftali. E lá no capítulo de número 4, depois do batismo de Jesus, e também depois da tentação de Jesus, porque a palavra do Senhor nos diz que depois que Jesus foi batizado no Rio Jordão por João, que depois veio ser conhecido como João Batista, não era a assinatura dele, mas era porque ele batizava. Aí quando mencionava João, quem? O João que batiza. Aí se tornaram João Batista. Aí passaram a conhecer João Batista, porque ele batizava. E o batismo que João batizava era o batismo de arrependimento. As pessoas vinham até João no Rio Jordão para serem batizados no batismo que João pregava, que era o batismo de arrependimento. João ali anunciava esse batismo e as pessoas que se arrependiam, João levavam eles até o Jordão e ali os batizava com o batismo de imersão. Não o batismo de pegar uma água e jogar na cabeça. Não o batismo de criança que não tem pecado, porque criança não precisa ser batizado. Somente quando o homem tem a concepção do pecado, que ele precisa ser batizado. E Jesus tinha 30 anos,
quando ele aproxima de João no Rio Jordão para ser batizado. Aí o Espírito Santo revela a João Batista dizendo: este aí é o Messias. E João já tinha pregoado dizendo: eu vos batizo com água, mas virá um após mim, a qual é maior do que eu, a qual eu não sou digno sequer de desatar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E João lá estava no Rio Jordão batizando, e Jesus aparece. E João, olhando para Jesus, o Espírito Santo disse: este é o Messias. Aí João, ele brada dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. João apregoava desta maneira. E João disse: Jesus, eu não posso te batizar. Jesus disse: João, cumpra em mim com toda a justiça. Cumpra em mim com toda a justiça. E João agora batiza Jesus nas águas do Rio Jordão. E depois que Jesus é batizado, diz que Jesus é levado ao deserto para jejuar. E depois Jesus é tentado pelo diabo depois de 40 dias de jejum e de oração que Jesus passou no deserto. E depois que Jesus passa ali pela tentação no deserto, aqui registra o capítulo 3 de Mateus e o capítulo 4 de Mateus, Jesus agora começa o seu ministério terreno de pregação. Aonde? Aonde profetizou o profeta Isaías, na terra de Zebulon e na terra de Naftali, às margens do mar da Galileia, a Galileia dos gentios, um povo que estava vivendo em uma região de sombra de morte. Eles passam agora a ver a luz, porque Jesus, Ele é a luz para este mundo. Ele é a luz para a minha vida. Ele é a luz para o meu caminho. E quem consegue enxergar Jesus, o Salvador, Jesus, aquele que veio para libertar o povo que andava em trevas, ele não anda mais em trevas, porque Jesus é a luz para a vida daquele que ouve a palavra e aceita de bom grado no seu coração. E ter Jesus é a melhor coisa desta vida. É melhor do que bens terrestres, é melhor do que dinheiro no banco, é melhor do que casa nova, é melhor do que todas as riquezas deste mundo. Ter Jesus é a melhor coisa que o homem possa obter aqui na terra. Ter a presença de Jesus na sua vida, andar com Jesus, viver com Jesus, sentir a presença de Jesus, é a melhor coisa que o homem pode ter nessa terra. Não há nada igualado à alegria que Jesus proporciona para o homem aqui na terra, porque ele veio para quebrar o jugo, como profetiza o profeta Isaías também, dizendo no versículo de número 4, tu destruíste o jugo que o oprimia. Jugo, servidão, peso. E o maior peso que Jesus tirou do homem chama-se o peso da consciência. Porque mesmo um homem que nunca ouviu a mensagem de salvação, dentro dele, como escreve o salmista, existe algo dentro dele que clama pelo Deus vivo, que é a sua alma. Porque a alma do homem veio de Deus.
Deus ali soprou, quando fez Adão, Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, fazendo que o homem tivesse um espírito de vida e também dotou o homem de alma vivente. Deus soprou. E o homem passou a ser a imagem e a semelhança de Deus. Pode ser o mais incrédulo que existe. Pode ser aquele que diz que é ateu, que não crê que existe um ser supremo, um Deus criador, um Deus que fez o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Quando ele estiver em aperto, quando ele vê que a morte vai chegar, ele vai clamar por Deus. Ele vai dizer, Deus me socorre, Deus não me deixa morrer. Ele vai clamar pelo Criador. Ele vai clamar por aquele que o fez. E Deus fez o homem de alma vivente. E Deus veio para quebrar o jugo que pesava sobre este homem. A canga que estava sobre os seus ombros. Essa tradução aqui da NVI diz canga. Coloca-se em animais, em bois. Um boi cangado. Só que antes, o homem, sem Jesus, ele estava cangado com os prazeres deste mundo, com a vida deste mundo, com a vida de pecado, com a vida de engano. E Jesus veio para proporcionar para nós um alívio. Jesus veio para tirar essa situação de uma canga com o inimigo. Jesus veio e tirou essa canga. E hoje nós estamos junto com Jesus, andando lado a lado de Jesus, cangado agora, mas libertos do pecado. Vivendo agora na direção do Espírito Santo de Deus. Antes, nós éramos levados à morte. Mas agora, vivendo com Jesus, nós somos levados para a vida. E existe uma palavra que nós pregamos e dizemos. A palavra é conversão. E o que é converter-se? E o que é viver uma vida convertida? É você mudar de direção, converter, convergir. Mudar o rumo, mudar a direção. Estávamos como aqui, os habitantes de Zebulon e de Naftali. Estava vivendo na região da beira, da sombra, da morte. Estávamos para cair no precipício. Um cabo à vida. Mas Jesus raiou a luz e nós vimos a luz e disse, não, agora eu estou conseguindo enxergar. Agora eu estou conseguindo ver. Então agora eu vou mudar a direção, porque para lá eu consigo ver a minha trajetória. Eu consigo ver o final. E Jesus nos dá a direção certa a tomar. Está sem direção? Vá para os pés de Jesus. Está sem rumo? Vá para os pés de Jesus, porque Jesus é a nossa bússola. Jesus nos leva a Deus. Jesus nos leva a Deus. Não é Paulo, não é Maria, não é João, não é Bartolomeu, não. Jesus nos leva a Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E agora, para aqueles que encontram com Jesus, eles vivem como está registrado aqui no versículo 3 do capítulo 9 de Isaías. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Era tristeza? Agora vive alegre, vive cantando, vive salmodiando, vem para a igreja, louva ao Senhor, em casa, louva ao Senhor, no trabalho, louva ao Senhor. Sempre há um cântico novo na boca daquele que vive na presença de Jesus.
E os nossos cultos tem que ser culto alegre mesmo. Quando nós estivermos na presença do Senhor, tem que haver alegria, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Tu aumentaste a alegria deste povo, como nos dias da colheita, nos dias em que há fartura, nos dias em que o Senhor abençoa a chuva sobre a terra, e depois de muitos dias há a colheita, e o povo fazia festa, alegrava. Aí Isaías profetiza, a alegria que Jesus proporciona, a alegria que o Messias vai proporcionar, é como a alegria quando nós temos muito dinheiro no bolso, quando nós recebemos o 13º, quando nós recebemos dinheiro com abundância, fartura de bens. A alegria que Jesus proporciona, ela vai muito além do que essas coisas. É a alegria que Jesus proporciona. Como também nos dias dos midianitas, quando o Senhor lhe dava vitória contra os seus inimigos. Assim também a alegria, que quando a pessoa aceita Jesus, há uma alegria tremenda no seu coração. Porque foi quebrado o jugo, foi destruído o opressor. E hoje nós cantamos o hino da vitória. Jesus nos libertou. Amém? No coração do crente não pode ter ocasião para a tristeza. Não podemos dar lugar para a tristeza. Porque o Espírito em que nós habita é um Espírito de alegria. É o Espírito de Deus que habita dentro de mim e de você. Ele nos proporciona a alegria. Agora a minha vida é só cantando. A minha vida é cheia de paz, de amor. Eu tenho comunhão com a minha família, eu tenho comunhão no meu trabalho, eu consigo conviver com todo mundo, mesmo aqueles que me magoam, mesmo aqueles que me perseguem, eu consigo dizer, a paz do Senhor, Deus te abençoe, o Senhor é contigo, vai nessa tua força, não desfaleça, porque eu tenho paz dentro do meu coração, e eu transmito a paz do Senhor, e a alegria do Senhor está sempre na minha vida. É isso. É ser crente. É ser diferente. Ser crente é mostrar a outra face. Quando alguém bate na minha face, eu ofereço a outra face, que é a face do amor, que é a face do perdão, que é a face de dizer, eu não desisto de você. Jesus, Ele é maior. Amém? Glorificado é o nome do Senhor Jesus.